Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Renato Mateus e nós estamos começando mais um vídeo aqui no canal Prof. Renato Mateus. Hoje eu quero fazer uma observação, uma análise sobre a seguinte pergunta: por que o cidadão brasileiro não pode ficar em casa durante a pandemia da Covid-19? Por que o trabalhador humilde não pode ficar em casa durante a pandemia da Covid-19? Mas antes de responder essa pergunta, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, para que você faça a inscrição, clique também no sininho para você ativar as notificações, deixe seu comentário, seu like, compartilhe esse vídeo, enfim, seja um multiplicador do canal Prof. Renato Mateus. E você que já se inscreveu e que vem colaborando, meu muito obrigado. Voltando então à pergunta inicial, por que o brasileiro, por que o pobre brasileiro, o trabalhador humilde brasileiro, não pode ficar em casa durante a pandemia da Covid-19? Não pode ficar em casa porque, infelizmente, nós temos um presidente da República que faz do Estado uma ferramenta, uma espécie, um instrumento a serviço dos mais ricos. Então, nós temos um presidente da República que não está preocupado com a situação dos mais pobres. O Estado brasileiro, só para ficar bem claro aqui, o Brasil é a 8ª economia do mundo, tá? Somos a 8ª economia. Os outros países que estão bem abaixo do Brasil, tá, conseguiram, durante o período da Covid-19, da pandemia, conseguiram atender os seus cidadãos. Muitos governos conseguiram promover uma verdadeira ajuda aos cidadãos para que eles pudessem ficar em casa durante a pandemia da Covid-19. Porém, aqui no Brasil, o governo brasileiro, ele não está disposto a ajudar o trabalhador humilde. Isso é notável, ou seja, é perceptível desde o começo da pandemia, desde que o vírus chegou aqui, o novo coronavírus chegou aqui no Brasil. Porque desde lá do mês de março, lá do começo do mês de março, o presidente da República ele vem tratando a Covid-19 como uma gripezinha, como um vírus inofensivo. É assim que ele tem tratado o problema da Covid-19. Ele tem ficado sempre tem ficado contra o distanciamento social, tem ficado contra a quarentena, Ele vem incansavelmente tentando quebrar a quarentena, ele vem atacando prefeitos, vem atacando governadores, vem dizendo que as escolas devem reabrir, que todas as empresas devem reabrir, que o país tem que estar numa situação de normalidade, que todos têm que devem fingir, achar que tudo está em normalidade, que nós não estamos passando pela maior crise sanitária da história, ou melhor, pela maior crise sanitária, principalmente desse século, como já se sabe, é para fingir como se tudo estivesse normal. Então o que acontece é que se o cidadão brasileiro, e principalmente os mais pobres, se eles ficarem em casa, falarem assim, eu vou ficar agora em quarentena, não quero correr o risco de pegar esse vírus, de ser infectado e assim morrer, ou, é claro, ficar bastante enfermo por causa da Covid-19. Se o cidadão brasileiro, se o cidadão pobre ficar em quarentena, o que vai acontecer é que ele vai mesmo passar por sérias necessidades. Ele vai, de repente ficar com fome, pode até muitas pessoas, milhares de pessoas no país morrerem de fome se ficar em quarentena. Mas isso por quê? Porque ele não vai trabalhar? Porque ele não vai ter salário? Não. Isso porque nós temos um presidente da República que não se preocupa, que não dá nenhuma atenção para a questão social. Não está preocupado com a vida do trabalhador mais pobre. Ele não está preocupado, ele não liga. Então o que acontece é que se essas pessoas, se esses trabalhadores ficarem em casa, não vão ter nenhuma ajuda do Estado. O Estado não vai estar a serviço dos mais pobres. E isso porque nós temos um governo que faz do Estado um instrumento a serviço dos mais ricos. Ele quer salvar a economia não para gerar emprego. Porque, veja bem uma coisa. Antes da Covid-19 chegar no Brasil, como que estava a geração de emprego? Como que estava a geração de empregos no nosso país? Como que estava a economia no nosso país? Um desastre. Milhões de desempregados, o salário não é reajustado, o reajuste não está de fato
acima da inflação, não é um reajuste real, não é um aumento real do salário do trabalhador. O trabalhador já perdeu direitos trabalhistas, né? Direito a uma previdência social digna, para não falar de outras questões como privatizações, aumento dos combustíveis. Tudo isso e mais estava ocorrendo antes da pandemia da Covid-19. E o problema é que agora, com a pandemia, né, com a Covid-19, a crise se agravou. E como que nós vamos sair dessa crise? Quando a Covid-19, quando a pandemia for superada. E como que ela vai ser superada? Mantendo a sociedade isolada, em distanciamento social. Nós vamos sair dessa crise sanitária o mais rápido possível se todos os indivíduos, se a maioria pelo menos dos indivíduos, tiverem condições de ficar em quarentena. E como que vai ter condições de ficar em quarentena? Tendo um Estado que de fato tenha uma característica, uma ação social que atenda os mais pobres. Porque é claro que os mais ricos, né, como por exemplo, essas campanhas na televisão que mostram lá os atores dos grandes canais, né? Ou seja, vou até citar aqui, quando a gente vê lá aqueles atores da Rede Globo em quarentena, cumprindo a quarentena, quando a gente vê isso é por quê? Né? Por que eles estão fazendo isso? Porque eles têm condições de ficar em casa. Mas o cidadão pobre, o cidadão humilde, ele também tem condições de ficar em casa, desde que o Estado ajude essas pessoas, desde que o Estado cumpra com o seu papel. O Estado não existe, o Estado não foi criado para servir apenas aos interesses dos mais ricos. O Estado foi criado para servir aos interesses de todos os cidadãos que vivem em sociedade, todos esses. Mas eu volto aqui à questão inicial, ao que eu disse no começo do vídeo. O que acontece no Brasil é que, infelizmente, nós temos um presidente da República que é ruim. Infelizmente, nós temos um presidente da República que não se preocupa com os mais pobres. E o duro é saber que ele foi eleito pelo andar de baixo. Ele teve os votos dessa maioria de trabalhadores. Como que chegou a isso? Aí é outra história. Por que chegamos a esse ponto? De termos aí a maioria dos brasileiros humildes votando num homem que representa os mais ricos. Se a gente descobrir isso, para você saber disso, se você ainda não sabe, a história é longa. Eu posso tratar disso em outro vídeo. Mas o cidadão pobre brasileiro não pode ficar em casa agora na pandemia da Covid-19, não é porque ele vai morrer de fome, porque ele precisa trabalhar, porque ele precisa ter um emprego. Não, não é por isso não. É porque tem um presidente incompetente acima de tudo, porque tem um presidente mau, porque tem um presidente que não se preocupa com o trabalhador. Não se preocupa mesmo, tá? Eu desafio você a dar pelo menos aí, a apontar duas coisas que faz do presidente Bolsonaro ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que atende os interesses dos mais pobres, tá? Porque o que se vê é chantagem. Ele e todo o seu grupo lá do alto escalão estão fazendo chantagem, principalmente os seus filhos, que andam publicando na internet vídeos chantageando a população mais pobre, falando assim: quer ficar em casa? É mais ou menos isso, tá? A mensagem que está nos vídeos que vocês estão propagando. Querem ficar em casa? Então fiquem, vão passar fome, vão morrer de fome, tá? Ou quer ficar em casa? Então vai ficar na pior. Tem que sair, tem que quebrar a quarentena. Isso é vergonhoso para o Brasil. Isso é vergonhoso. Enquanto lá fora, os países que são até mais pobres que o Brasil, de fato, os presidentes lá, os governos, conseguiram promover uma quarentena com a adesão da maioria da população. Por quê? Porque lá os estados socorreram a população. Os estados lá não abandonaram a população, como o Estado brasileiro está fazendo. O Estado brasileiro está abandonando a população mais pobre por culpa do presidente da República, por culpa do governo federal. Por isso, como eu já falei aqui, desde o começo da pandemia, ele vem contra a quarentena, ele vem promovendo ações contrárias à quarentena, vem atacando a quarentena, né? Basta a gente recapitular aquele primeiro pronunciamento lá, quando começou a quarentena, que ele pediu para que todo mundo voltasse à normalidade, voltasse a trabalhar.
tá? Lá, praticamente, nos primeiros 15 dias da quarentena, ele já pediu o fim do isolamento social. E é isso que a gente está vendo agora, o quê? Milhares, ou seja, na verdade, centenas de pessoas morrendo todos os dias no país. E como a quarentena, de fato, não está tendo uma adesão grande da população, tudo indica que o Brasil vai ser um dos últimos países a sair dessa situação, dessa gravíssima situação de crise sanitária. O Brasil poderá ser um dos últimos países a sair da Covid, a sair desse problema da Covid-19. Simplesmente por quê? Porque o presidente está preocupado com a economia, com a fortuna, com a riqueza dos poderosos e não quer salvar a população. E assim só vai se prolongando ainda mais esse problema. Então, não vem com essa de falar assim, o cidadão pobre não pode ficar em casa porque ele vai passar fome. Se ele passar fome é por conta do presidente da República, porque o Brasil tem condições. O Brasil tem condições de manter o cidadão humilde em casa e sustentar e bancar esse cidadão. Porque não é por toda a vida, ele não vai ficar 4, 5, 6 meses em casa. É só para a gente conseguir o mais rápido possível vencer a pandemia da Covid-19, para que a situação volte ao normal. Quanto mais eficaz for a quarentena, mais rápido vamos sair da Covid, vamos superar a pandemia da Covid-19. E assim a economia vai voltar à normalidade. É claro que precisamos ter um presidente competente, disposto, que faça do Estado um grande agente reconstrutor, que é o que eu não vejo nesse presidente da República. Se você gostou desse vídeo, entre tantos outros, eu quero pedir mais uma vez a você para se inscrever no canal, clicar no sininho para você ativar as notificações, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, seja um multiplicador. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.